A paz do Senhor a todos. Vamos dar continuidade hoje no nosso programa História e Geografia Bíblica. Vamos dar continuidade às cartas de Paulo aos Coríntios e estávamos falando sobre dons espirituais e hoje nós vamos falar dar continuidade sobre isso e também vamos falar sobre a ordem no culto. Como se processa o culto que agrada ao Senhor, né? Lá no Antigo Testamento, o Senhor falou ao povo de Israel, quando estava ali para sair do Egito, disse assim: quando os vossos filhos perguntarem que culto é esse, vós direis. Então, lá tinha uma ordem de culto. Aqui no Novo Testamento, nós vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26 diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ou seja, quando vos reunir? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quanto muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, olha só, nós vamos ver, aqui está falando da ordem do culto completo, e fala também dos dons espirituais. No último episódio, o pastor Antônio Carlos estava falando sobre dons espirituais e ele vai dar continuidade agora a esse assunto. Amém. Dando continuidade ao assunto do episódio passado sobre dons espirituais, lembrando aqui o dom de ciência, sonho, visão e revelação de Deus. Tem um exemplo que eu cito, já citei algumas vezes, mas acho tão bom o exemplo que vou citar outra vez. José estava no Egito, Faraó teve 2 sonhos, um das vacas gordas e as vacas magras, das espigas gordas e das espigas magras, e se José não tivesse lá para dar a interpretação ou o discernimento do sonho, eles iam dar mais pasto para o gado, não é? Iam adubar melhor as espigas e iam passar os 7 anos de fome. Mas teve alguém que deu a interpretação e eles tomaram as providências para suprir os anos que não teria a fartura que teve nos primeiros anos de fome. Então, o dom é assim, ele se completa, não é? A palavra também diz, uns falem, outros julguem. Você está no corpo, mas alguém pode dizer assim, mas Paulo teve uma visão lá que o Senhor disse para ele não ir para Mísia, nem para Bitínia, ele ir para Macedônia. Claro, ele estava sozinho e muitas vezes nós temos um entendimento mesmo dos dons. Muitos de nós pode ter o discernimento, mas é importante levar para o corpo, porque quando cai no corpo, toma um volume, um desenvolvimento, um entendimento muito melhor. Se aperfeiçoa no corpo. Outra coisa que gostaria de falar é sobre as línguas estranhas e a interpretação das línguas estranhas. Quando falamos de dons aqui, falamos das pessoas que têm dons, às vezes alguns não aperfeiçoados, precisa orar para aperfeiçoar mais, não entendeu o dom, ou o dom está incompleto, buscar, se consagrar para o Senhor, aperfeiçoar esse dom na sua vida. A gente costuma dizer que o dom espiritual é igual uma roseira, onde você toca na rosa e a rosa murcha, a flor murcha, até porque as flores tipificam os dons espirituais. Então você conversa com a pessoa, chama atenção, nem bem chamando atenção, faz uma demonstração a uma pessoa que tem dons, por uma necessidade, a pessoa ela seca e passa a não ter dom mais porque se sentiu ofendida. Mas precisa ter cuidado, porque se você tem dom, glorifica o Senhor, porque você já tem dom. Precisa agora aperfeiçoar. Todos os dons precisam de aperfeiçoamento. Mas Paulo diz assim,
se eu for ter, eu estou lendo em 1 Coríntios 14, 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Ele também fala das coisas inanimadas, como os instrumentos musicais. Se tocar um instrumento musical, nós somos capazes de dizer, foi uma flauta que tocou. O outro tocou, foi um violino. E assim também, os dons espirituais, Paulo diz, precisam ser precisos. Porque se a trombeta der sinal incerto, quem vai se preparar para a batalha? Porque o sinal para a batalha é um sinal específico, que você tem que tocar direito para todo mundo entender que é aquele som que indica que precisa se preparar para a batalha. Então, todas as vozes no mundo têm significado. E ele diz que nós também precisamos falar palavras bem inteligíveis, para que todos entendam, porque a edificação da igreja vem pelo entendimento daquilo que Deus está falando. Então, a língua estranha, quem ora em língua estranha ora muito bem, mas não é edificado. Mas se houver intérprete, aí a igreja tem edificação, pelo recado do Senhor. Então, observem, quando alguém é usado numa interpretação de línguas, Deus tem um recado para a igreja. E quando que nós vamos ser edificados? Quando nós entendermos bem este recado. E por isso que Paulo está dizendo, todas as vozes têm significado. E cada uma delas, ela transmite um som que nos dá a entender o propósito daquele som. E ele compara com a interpretação das línguas. E até com outras manifestações. Os dons precisam ser assim, bem precisos, porque deles vem a edificação da igreja. Ele diz mais aqui, hein? Verso 19. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros. Ele está dizendo, ele está falando 5 palavras na sua própria inteligência, e que na hora que ele falar 5 palavras, todos vão entender o que ele disse. Do que 10.000 em língua desconhecida. Então, é uma observação importante para nós. Quem interpreta precisa orar, para ser preciso. Porque após a interpretação, vem a seguinte pergunta: o que Deus falou? Qual foi o recado de Deus para a igreja? Digamos que eu chegue e fale 10.000 palavras, como Paulo disse aqui. A pergunta no final é, o que o Senhor falou? Aquelas palavras diversificaram tanto, falaram sobre tantas coisas, que no final de tudo eu nem sei o que a interpretação transmitiu. Então o Paulo está chamando a atenção para esta ordem no culto, para que as palavras sejam bem inteligíveis. E isso é um exercício, porque quem interpreta recebe a revelação de Deus e transmite nas suas palavras. Então ele precisa ser bem objetivo, melhor falar menos, mas ser preciso. Outra coisa, quem está num culto e tem a interpretação é para a igreja, mas acontece que o senhor pode revelar também, vou dar um exemplo, há cerca de 3 pessoas, um jovem, uma jovem e uma senhora. Recomendação, não transmita. Deixa o recado para a igreja, porque é o conjunto. E depois procura o pastor, o senhor também me revelou na interpretação, isso com a irmã tal, isso com a irmã tal, isso com a irmã tal. Você então foi objetivo. Suas palavras foram bem inteligíveis. Então, queríamos deixar, não foram todas, é muito amplo o assunto, né? Por certo, aí no seminário o pastor Amadeu vai elastecer muito e ele vem realmente
trazendo as informações. E creio que agora nós podemos entrar, né, pastor Ian, na ordem do culto. Sim, eu vou fazer ainda rapidamente aqui sobre a ordem do culto, vou passar para o professor Vinícius, que vai fazer a conclusão. Olha só o texto que nós lemos no início. E queremos dizer que nós da Igreja Cristã Maranata, os nossos cultos são exatamente como está aqui orientado na ordem dos cultos, aqui da carta de Paulo aos Coríntios, que é a palavra do Senhor, né? Então diz assim aqui: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais cada um de vós? Então no culto. A Igreja Cristã Maranata, nós temos a gente chama de pré-culto, mas é a reunião do culto profético, porque o nosso culto é profético, né? Quer dizer, culto profético, que quer dizer? Um culto que é por revelação do Senhor, não é um sacrifício contínuo, né? Não é uma coisa repetitiva, não é uma liturgia, é um culto vivo. Então, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Então, na hora do culto, cada um de vós tem salmo. Salmo é louvor. Então, quais são os hinos que vão ser cantados no culto? Vai ser visto pelo grupo de louvor, pelos responsáveis pelo louvor. No final, depois de ter o tema do culto, vem os louvores dentro do tema. Então, tem doutrina? A doutrina é a palavra. Qual vai ser a palavra do culto? Ninguém vai com palavra preparada de casa, não vai com a marmita preparada, vai saber na reunião do culto profético. Tem revelação? Então vem as revelações, como falou aqui, revelou isso, revelou aquilo, vem uma senhora, vai entrar assim. Tem línguas estranhas? Tem interpretação? Quer dizer, se tiver a língua é para ter interpretação. O pastor Antônio Carlos falou aqui muito bem, né? Eu me lembro, ainda era jovem, e estava buscando o Senhor, né? Eu entrei num culto que tinha umas 100 pessoas falando em línguas ao mesmo tempo, e um lá tentou interpretar, mas foi o menos ouvido, só se ouvia as línguas, né? Mas isso faz parte. Faça-se tudo para edificação. Aqui tem uma coisa, aquele dom que não é para edificação está fora da ordem do culto. Fora da ordem do culto. Então, pode vir ali uma repreensão do Senhor que seja para edificação, pode vir uma exortação do Senhor que seja para edificação, mas, e se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou quanto muito 3. Olha que orientação tem aqui, não são 100 pessoas falando em língua ao mesmo tempo. Aqui diz exatamente isso, se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou quando muito 3. Então, uma língua aqui, uma língua ali, não vê interpretação, diz aqui, cale-se, né? E por sua vez, e se haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, entrou línguas estranhas ali. 1, 2, 3, não teve interpretação, cala, o culto continua. Mas se outro... e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Aqui tem uma coisa interessante, né? A reunião do culto, às vezes as pessoas ficam preocupadas, esses dons, será que são do Senhor, não são do Senhor? Num culto que não tem governo, que não tem pessoas com o dom de discernimento, é uma bagunça. Aí vem dons que não são do Senhor, vem um monte de coisa. Mas aqui diz assim, e falem 2 ou 3 profetas e os outros julgam. O que é esse julgar? É o discernimento. Vamos consultar se veio do Senhor ou não. Porque às vezes pode entrar uma coisa da mente da pessoa. O Senhor não repreendeu Pedro lá? Pedro tinha acabado de entregar uma revelação lá que o Senhor, tu és o Cristo. Não foi carne e sangue que revelou Pedro. Logo em seguida ele entregou um negócio. Jesus disse, eu vou para Jerusalém. A humanidade dele. Para morrer, que não era uma coisa, não era nem do homem, nem de coisa, que era uma coisa do adversário, quer dizer. Então alguém tem que julgar. Ali Jesus usou o discernimento e julgou o dom de Pedro, não vinha do Senhor. Então tem que ter governo. Mas se outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Então, quer dizer, cada um tem o seu tempo ali, tem que ter ordem, não deu certo. Então, são várias, não são opiniões, são vários discernimentos para se chegar
aquilo que é a vontade do Espírito Santo, e assim está pronto para o culto, e assim se forma o culto. Professor Vinícius. Bom, ler a carta aos Coríntios, há uma série de recomendações, né, de instruções dessa prática. Os dons espirituais são resultado do derramamento do Espírito Santo e precisam ser usados com sabedoria, com prudência. Devem ter objetivo, ou seja, para o que é útil, como diz aqui, não é? Capítulo 12, verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Precisa ter utilidade no culto. E a utilidade é edificação, consolo, exortação. Nisso há um fim proveitoso. Portanto, Paulo vai usar muitos conselhos nessa carta. Um já foi falado aqui, não é? Uns profetizam, outros julguem. Não é quem tem o dom quem vai discernir. Portanto, a igreja é corpo. Cada um possui a sua função que é dada pelo Espírito Santo. Além disso, nenhum dom é de particular interpretação. Então, eu tenho o dom espiritual, eu vou ter o entendimento, eu acho que é dessa forma. Não, ele não é de particular interpretação. Isso é preciso ser trazido para o corpo, para que de fato tenha esse fim proveitoso. Então, há também uma abordagem muito importante que o apóstolo Paulo vai usar, porque alguns podem entender que são donos dos dons espirituais, mas o dom é do Senhor. Portanto, no mesmo capítulo, no verso 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. O dom é algo que vem do Senhor. Portanto, não há um dono. Eu sou o que cura, eu sou o que tem visão, eu sou aquele que profetiza, que fala em línguas estranhas. Não é dessa forma. O dom é uma operação do Espírito Santo. O Senhor certamente usa e aperfeiçoa os seus servos que estão à disposição do seu Espírito. Mas o dom espiritual não é uma propriedade do homem. Do corpo. É do corpo. Ele vem e ele tem um fim proveitoso, não é? Então isso é importante dizer. Portanto, vamos lembrar algo que é importantíssimo aqui. Paulo vai listar os dons espirituais e ele faz questão do primeiro dom ele dizer sabedoria. Porque sabedoria é aquele dom que põe todas as coisas em ordem. Ou seja, é o saber executar. Então, se há um dom espiritual, é necessário saber executar, transmitir da melhor forma. Esse é o momento adequado? É para todos ouvirem? É para um grupo específico? É para uma pessoa específica? Então, quem vai, de certa forma, gerir tudo isso é o governo. Então, o governo da igreja tem essa responsabilidade. Então, sabedoria é algo importantíssimo. Então, nós conseguimos dizer o seguinte: o dom espiritual, ele alcança o seu objetivo quando ele é profético. O dom espiritual, ele pode até dizer algo que tenha um resultado até material, uma bênção que o Senhor quer dar e tudo, mas sempre o espiritual domina o material. E isso Paulo vai dizer já no capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quando Paulo está falando isso aqui, ele está falando o seguinte: principalmente no dom espiritual é o teor profético. Se é visão, qual é o teor profético? Se é língua estranha, qual é o teor profético da língua estranha? Se é sabedoria, que haja o teor profético, porque a igreja, ela precisa ser profética. Ora,
no Apocalipse vai ser dito um versículo muito importante, porque o testemunho de Jesus. Ali é o testemunho do corpo. O testemunho do corpo de Cristo é o quê? O espírito de profecia. Então a igreja exerce o seu papel quando ela está entendendo o teor profético do culto, do momento que nós estamos vivendo, onde nós estamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, e o culto tem uma finalidade. Por isso, nós não estamos enganados que quando estamos no culto, nós temos uma grande responsabilidade, né? Esse é o nosso sacerdócio. Em cada culto, qual foi a mensagem profética, resultado desse culto para a igreja? Então, podemos dizer aqui o seguinte, que há não todos que creem nos dons espirituais. E, portanto, vamos ler aqui um verso importante, que é o capítulo 13, porque alguns entendem que os dons espirituais, eles foram apenas para a igreja do primeiro século. Isso não é um entendimento de 10, 50, de 100 anos, nem de 200 anos, nem de 300 anos atrás. Aliás, quem trouxe essa afirmativa foram os patristas, né? Aqueles que foram considerados o quê? Como foram chamados de pais da igreja, mas eram homens que, por um conhecimento filosófico, entendiam que precisavam levar o cristianismo para pessoas de uma alta casta social, de um conhecimento elevado, e dizer que o cristianismo era verdadeira filosofia. Então, esses homens diziam o seguinte: para que nós consigamos levar o cristianismo, dizendo que ele é o verdadeiro conhecimento, a verdadeira filosofia, nós vamos precisar aqui usar alguns recursos de filósofos, Platão, Aristóteles, para poder levar esse conhecimento. Eu não sei se quem se converteu, não é, a partir daí. Eu sei de uma coisa, de que o prejuízo com isso ficou. Por quê? Por muitas vezes o Espírito Santo vinha sendo derramado, e aí nós temos até indícios históricos de 100 e poucos anos, 200 e poucos anos depois de Cristo, e que esses patrícios diziam o seguinte: acontecendo esse monte de operação, a gente não sabe o que é do Senhor, que não é. Então nós vamos fazer o seguinte: dizer que o dom espiritual acabou. E ele foi só enquanto a igreja estava nos seus primeiros dias vivendo com os apóstolos. Então, eles se embasaram em uma afirmativa bíblica para dizer assim, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aliás, vou até voltar um verso aqui, 13, verso 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Realmente, desaparecerá, mas não do segundo século da igreja em diante. Por quê? Vamos entender aqui. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Muitos entenderam que o que era perfeito era o cânon bíblico. Os livros do Novo Testamento somados, então, com o Velho Testamento, então esse seria o cânon. Porém, o verso continua. E ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho. Não é isso? Nós estamos vendo por espelho. Nós estamos sentindo essa operação do Espírito Santo no nosso meio. Nós temos revelações que são dadas pelo Espírito Santo no meio da igreja. Mas vemos por espelho em enigma. Por isso é necessário ainda, né, o corpo ter essa operação de revelação. Até a manifestação do Senhor. Até que é o que vamos finalizar agora com o versículo. Mas então
o veremos face a face. Isso. Agora, conheço em parte. Nós não sabemos tudo o que há na eternidade. Nós não sabemos todos os mistérios que estão reservados aos santos. Mas então conhecerei como também sou conhecido. Então o veremos face a face. Então o perfeito que nós veremos face a face é Jesus. E quando Jesus vier e arrebatar a sua igreja, os dons espirituais cessarão. Aí sim. Porque essa é a continuidade do texto bíblico que não está reservado a uma interpretação histórica, mas ela está inserida num contexto profético. Os dons espirituais são uma verdade bíblica, são uma verdade profética. E então, esses dons espirituais têm uma grande função, não é? Revelar Jesus. E como até outro texto vai dizer assim, ó, os segredos dos corações serão manifestos, aí sim, nós seremos levados para a eternidade e não será mais necessário revelar Jesus, porque nós já o veremos face a face. Amém. Mas olha só, não cessou no segundo século. Eu até queria falar aqui com os participantes, né? De repente alguém conheceu a obra, conheceu a Igreja Cristã Maranata, agora no Trombetas em Festas, né? E quer conhecer um culto com ordem, né? Nas nossas igrejas, eu vou ser breve aqui, né? Quem quiser mais profundamente nos seminários, como Sim. o pastor Antônio Carlos falou aqui, o pastor Amadeu e outros pastores dão ali um estudo completo, né? E é aberto a todos se inscreverem para os seminários. Mas olha só, nos nossos cultos diários, há uma ordem no culto, né? Meia hora antes do culto, há a reunião do culto profético. Então, uma reunião pré-culto, numa sala anexa. Ali não cabe toda a igreja. Então, naquele dia participa ali o pastor, os obreiros, o grupo de intercessão, os representantes do louvor e o grupo de assistência do dia, né? Isso é uma recomendação, não é uma lei, né? Porque a sala não cabe todos. E ali se reúne meia hora antes do culto, e ali um traz um sonho que veio de casa, outro teve um sonho, tem ali uma revelação, tem ali uma visão, e tem o governo da reunião. Traz um, traz outro, e vai se anotando ali. Dali vem a mensagem, né, como diz aqui, a doutrina, ali se determina ali os louvores que serão entoados no culto, vem um tema para a mensagem do culto. Então o culto não é uma liturgia que veio de casa pronta, não. É um culto profético. Então funciona. Qualquer uma das nossas igrejas, no Brasil, no exterior, a pessoa vai lá conhecer, está convidada a conhecer como é que funciona o culto com ordem, um culto dentro da orientação que o Senhor deu aqui para Paulo e não terminou no segundo século. Ele vai até nós vermos o Senhor face a face, como o professor Vinícius falou aqui agora. Pastor Antônio Carlos, alguma consideração? Tenho. Nós gostaríamos de acrescentar a essas boas palavras que foram trazidas, que nós precisamos de um aperfeiçoamento. O pastor Ian estava falando do culto profético. O que é o culto profético? Nós buscamos o Senhor para que isto aconteça durante o culto. Ou seja, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, ou seja, o louvor, ele vem por revelação. Tem doutrina, a doutrina vem por revelação. Vamos explicar melhor isso. Eu posso vir de casa, eu estudei a palavra é sempre boa, devemos estudar a palavra, mas vamos dizer, se eu estou com uma mensagem bem preparada, vou me sair muito bem se eu entregar essa palavra. Mas eu chego lá no culto profético, o Senhor diz, olha, a palavra que eu quero para esta noite, mas vai falar isso através de vários dons. E nós vamos entender que é outra direção onde eu não tenho a facilidade de falar. Mas o que nós fazemos pela fé? Nós vamos fazer aquilo que Deus mandou. Que mesmo que eu tenha dificuldade, aquela palavra que veio da eternidade vai fazer o efeito no rebanho, naqueles que estão participando do culto, e o culto vai ser profético. E Deus vai abençoar.
e a igreja será edificada. Igualmente, vou falar uma coisa que acontece nas nossas igrejas aqui. O grupo de louvor ensaiou hoje, vira uma febre para poder cantar no culto. O louvor que ensaiou. Também precisa atender o culto profético. O grupo de louvor ensaia 20 louvores, 30 louvores, mas o grupo vai cantar o salmo, o louvor que o Senhor revelou para aquele dia, porque esse louvor, na hora que for cantado, vai fazer um efeito. Também gostaria de acrescentar, algumas vezes o pastor Gedeuti fala uma determinada palavra que acho que é o momento oportuno de falar dela. Ele diz assim, não adianta a mensagem. O que ele está querendo dizer? Você trazer uma palavra que é minha, que é sua, não vai atender a necessidade da igreja. Não vai acrescentar nada espiritual a ela. Porque a obra do Senhor, ela é movida pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos uma palavra no Espírito, aquela palavra vai ser uma palavra vazia, que não vai fazer efeito nenhum. É nisso que ele está batendo. A igreja não vive de mensagem bem entendida. Palavra que você traz sem a direção do Espírito Santo. E, por final, gostaria também de fazer menção a esse caminho mais excelente. Mas, vou entrar nisso agora, mas vamos lembrar que as nossas igrejas, todos nós aqui, pastores, diáconos, precisamos zelar pelo culto profético. Porque quando nós entrarmos para o culto, é preciso que aconteça isso que Paulo disse. Um tem salmo, um tem língua, outro tem interpretação, porque se o culto for no Espírito, a igreja vai ser edificada, haverá salvação, haverá graça derramada naquele culto. Por final, o Senhor Jesus, homem, quando veio, onde ele passava, que tinha alguém com uma necessidade, embora que ele passou 3 anos, ele se desgastou até porque, como que ele fez tanta coisa em tão pouco tempo? Diz a palavra que não tem livro para descrever o que ele fez. Então, quando ele passava, tinha um cego, quando gritava Jesus, ele ia até ele e trazia a cura. Ele não se esquivava, ele não passava de largo, e algumas vezes ele ia até em quem nem chamou. Mas quando ele fazia essas operações traduzem aquilo que ele trouxe da eternidade e que o mundo não tinha, que é o amor de Deus. Tudo aquilo que ele derramou foi o amor de Deus que traz cura, libertação e salvação. Então, aqui no capítulo 13, vou me reportar aqui a área dos historiadores aqui. O grego, que era falado por todo o Império Romano e na ocasião do Novo Testamento, é um idioma rico, ou seja, ele tem várias palavras específicas para as ocasiões que nós não temos. A exemplo desse é o próprio amor. Nós só temos uma palavra, amor. O grego faz a distinção. O amor sentimental é o eros. Aí me corrige aqui. O amor fraternal é o stergos. O amor entre amigos, tem amor entre amigos, destacado no grego, que é o filéu. E o amor de Deus é o ágape. Não sei se tem mais. Pode ser que tenha. Não é? Então, quando Paulo descreve o capítulo 13, ele está falando o caminho mais excelente do que os dons espirituais. Mas ele diz aqui que precisa buscar os dons espirituais. E eu acrescento, busquemos ardentemente os dons espirituais, com todas as nossas forças, porque precisamos viver com as orientações do Espírito Santo.
Então ele começa a dizer aqui, na hora que eu falar amor, é amor de Deus, não é o amor sentimental, não é o amor fraternal, que é um amor espiritual. Agora lembrando, hein? Você plantou uma árvore frutífera. Ela vem, você está regando a árvore está crescendo, daqui um pouquinho ela dá folha. Mais um tempo ela dá flor. São os dons espirituais, né? E por final ela dá o fruto. Então o fruto é o resultado final, é um amadurecimento espiritual no Senhor, acima dos dons espirituais. Então o Paulo está falando disso. A perfeição é esse amor que Jesus derramou sobre o mundo. Então vou ler um trechinho aqui. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor de Deus, esse é o amor espiritual. Seria como um metal que soa, o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, conhecesse os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes, não tivesse o amor de Deus, nada seria. Precisamos buscar essa graça, hein? Precisamos buscar essa graça, hein? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, pastor Ian. Glória ao Senhor. Assim, no texto que eu li no início, diz lá no começo assim, faça-se tudo para a edificação. Então não é o dom espiritual, não é para exibição, não é para dizer eu sou tenho mais poder, não é nada disso. É para a edificação da igreja, a edificação que é aquele que vem no culto, ele venha e tem uma bênção. E no final do texto, referente a esse assunto, ele diz assim, e o espírito, lá no 32 diz assim, o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, o espírito do profeta é sujeito aos profetas. Então, é uma coisa com lucidez, com ali muita seriedade, lucidez, vai se dobrar a orientação do Espírito Santo. Então, um tem dom, um tem salmo, um tem interpretação, um tem visão, revelação, é colocado em ordem, e o Espírito Profeta é um sujeito ao próprio profeta, ou seja, não é uma coisa, vou falar em língua e não vou conseguir parar, porque o Espírito me tomou. Não, o Espírito Profeta está sujeito ao próprio profeta, ele tem domínio do que ele está falando, é uma coisa com lucidez, discernimento, mas no final todos se dobram aquilo que o Espírito Santo orienta, e o culto daí é profético, e todos que vão ao culto saem edificados, porque o propósito do Senhor é que haja edificação. Amém? Amém. Encerramos aqui mais esse episódio. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor, pastor Ian, professor Vinícius. Pai do Senhor, professor Vinícius. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos.